Tá aqui, ó. Olha o mapa. Ó. Trem, metrô, linha verde, baldeação. Linha azul. Linha azul, destino, Liberdade. Ué, Liberdade? A gente não ia pro paraíso? Pode parar. Se você não viu o vídeo 1 dessa aula sobre a Revolução Russa, ó, vai na descrição do vídeo. Lá na descrição do vídeo tá o link para a aula 1. Vai lá e assiste essa primeiro, senão você não vai entender nada. Tô esperando, vai lá. E aí, já foi? Assistiu o vídeo? Beleza, então volta para a aula de cá. Lembra lá que quando a gente estava vendo Revolução Russa, a gente começou a falar sobre toda a movimentação que estava acontecendo na Rússia e que vai levar à Revolução? Pois é, num primeiro momento, lembra lá que os russos estavam extremamente descontentes, né? A situação na Rússia não era das melhores e a Primeira Guerra acabou causando um caos generalizado. Bom, diante desse caos generalizado, óbvio, a população insatisfeita vai encontrar o inimigo comum. E quem que era o inimigo comum? Cara, o inimigo comum era o governo czarista. Era necessário derrubá-lo. Nisso, começa a primeira fase da Revolução Russa, chamada de Revolução Branca. A Revolução Russa está dividida em 3 fases. Começa pela Revolução Branca, vai para a Revolução Vermelha e chega na Guerra Civil. Bom, a primeira fase chamada de Revolução Branca por causa dos mencheviques. Lembra dos mencheviques, o pequeno partido? Lembra que os mencheviques, apesar de ter uma inspiração socialista, a ideia deles era do quê? De um desenvolvimento ao socialismo, só que seguindo aquela linha marxista, daquela linha contínua, né? Cara, se você não assistiu a aula que começou tudo isso aí sobre o que é socialismo, volta lá nos links. Coloquei também lá na descrição um link sobre o vídeo O que é socialismo, né? Então, lembra que na teoria marxista precisava ter desenvolvido plenamente o capitalismo no país para que se chegasse ao socialismo. Tá? Essa era a ideia dos mencheviques, né? Os bolcheviques já não concordavam muito com isso. A primeira fase está nesse caminho, tá? Então a gente está falando do quê? De uma social-democracia, apesar da social-democracia não ser uma teoria bem finalizada, isso vai aparecer aí um pouco mais para frente na história do movimento socialista, mas uma postura muito mais social-democrata, ou seja, chegar a esse estado de liberdade pregado pelo socialismo a partir de reformas internas. Então era necessário primeiro criar uma revolução burguesa, um desenvolvimento industrial, para aí sim chegar no socialismo. Então, qual foi a primeira ação? Tomaram o governo, derrubaram o czar. Derrubaram o czar e instauraram na Rússia um sistema muito mais próximo do que é o liberalismo. Então, na Revolução Branca, os mencheviques estão, de certa forma, alinhados com os liberais. Não é que os liberais apoiaram a Revolução Branca, não, certo? Os liberais eram uma outra força em desenvolvimento durante o movimento revolucionário e que não tinha um caráter socialista, certo? Então vamos lá, os mencheviques estão nesse meio do caminho e qual vai ser a ação deles? Derruba o czar, tira o czar de poder e coloca um governo mais parecido com o liberalismo e vai ter um governante maior, que foi, né, o príncipe Gregory Lvov, tá o nome dele aqui embaixo. Eu não sei se a pronúncia é mesmo Lvov, não falo russo, né? Mas tá aí o nome do cara. Então o príncipe Lvov, né, assumiu o governo e foi acompanhado da Duma, né? A Duma é o parlamento russo que já existia desde a época do czarismo, certo? Então foi implantado esse governo democrático, né, mas no intuito de beneficiar essas camadas trabalhadoras. Cara, os bolcheviques, que o próprio nome diz eram a maioria desse movimento socialista,
não ficaram muito contentes com o que foi a Revolução Branca. Aí entra em ação aquilo que eu tinha falado na primeira parte dessa videoaula, né? O discurso do Lenin. Acabou o momento das armas da política. É necessário se apelar para a política das armas, tá? O que ele estava querendo dizer com tudo isso? Não podemos deixar que a burguesia assuma o governo, senão ela vai continuar explorando o proletariado como sempre explorou. Vamos partir para cima disso e vamos derrubar todo esse sistema administrativo liberal. Entra então a chamada Revolução de Outubro, né? Ou Revolução Vermelha, né? Revolução Vermelha por causa dos bolcheviques. A cor vermelha é atribuída ao movimento socialista já há muito tempo. Então, no momento da Revolução Vermelha, é o momento mais brutal, tá? É a hora que os bolcheviques vão partir para cima e vão, inclusive, exterminar a família do czar, literalmente, né? A família vai ser morta, os corpos deles vão ser queimados, inclusive, né, uma das filhas do czar desapareceu, né? A princesa Anastácia. Surgiu até uma lenda lá de que, não, ela fugiu, ela está em algum lugar da França, um dia ela vai voltar, né? Todo o movimento liberal aí pensava aí que podia existir a esperança de um dia voltar o czarismo, mas isso nunca aconteceu. Ela morreu mesmo nesse momento, né? Então vão os bolcheviques e vão derrubar o governo do czar, tá? Na hora que acaba com isso, vamos ter que criar então um novo governo. E aí vai aparecer o Lenin novamente. É nesse momento que começam a surgir alguns problemas internos dentro da Revolução Russa. E quais que eram esses problemas internos? Tá dando para perceber do que a gente está vendo nessas 3 últimas aulas aí, que o movimento socialista, assim como o movimento capitalista, não é um bloco monolítico. Existe uma série de fragmentações dentro dele. É só parar para pensar no que é o movimento bolchevique e o que é o movimento menchevique. Se a gente for parar para ver o que foram as revoluções que foram surgindo após a Revolução Russa, né? A Revolução Socialista na China, do Mao Tse-tung, a Revolução em Cuba, com os Castro, com Guevara, né? Não é exatamente a mesma coisa. Então, nesse momento, era necessário criar um novo modelo. E esse novo modelo vai ter como principal personagem Lenin. E qual que é a base teórica do Lenin, né? Chamado aí de marxismo-leninismo? Ele partiu do que ele chamou de ditadura do proletariado, né? O que seria a ditadura do proletariado? Não há tempo para reforma. Vamos pegar o proletariado, que é a massa, né, a maior parte da população, e vamos partir para cima e vão assumir o governo. E quem for contra, a gente passa por cima. Não é hora de democracia. É hora de impor a liberdade à força, seja lá o que isso signifique, né? Percebe que a necessidade de mudar a situação trazia alguns conceitos bastante confusos, né? Com certeza não é essa a base que o Marx tinha pensado, porque o Marx tinha pensado na Inglaterra, não na Rússia, né? Então, o que seria essa ditadura do proletariado? Todo o poder ao Soviet, né? Pega os soviets, aqueles conselhos populares, né, que eu falei lá na última aula, e ali vai ser o centro de decisão. E existiria ali um espaço chamado de Comitê dos Comissários do Povo, né? O que seria o Comitê dos Comissários do Povo? Seria uma assembleia onde estariam os comissários do povo, os porta-vozes de cada soviet. E no centro de tudo isso estaria o presidente do Comitê dos Comissários do Povo, no caso, Lenin, que, pela estrutura, não teria um poder centralizador. Ele seria um grande ouvidor, né? um grande centralizador de ideias, mas nunca com poder de decisão, né? As decisões estariam nas mãos dos comissários do povo, ou seja, cada soviet traria para o comitê aquilo que eram as suas principais necessidades,
e aquilo com que o comitê, o soviet poderia contribuir para a coletividade. Percebe que para que isso funcionar precisava de um espírito de coletividade muito, mas muito grande. O que possivelmente foi o principal problema da organização dessa nova Rússia socialista. Cara, o Lenin, ele vai ter inclusive aí alguns problemas de desgaste físico. Ele chegou inclusive a ser internado no manicômio por um tempo, por uma estafa mental. Por quê? Assim que veio a Revolução Russa, vamos lembrando lá que a Rússia era um país com 90% da população no campo, uma população majoritariamente analfabeta, sem instrução, sem grandes oportunidades. E aí vem a Revolução Russa e deixa todo mundo igual. Só o problema é que ficou todo mundo igualmente pobre, né? Não era o melhor momento, né? Baseando lá no Marx, né? O capitalismo devia estar desenvolvido plenamente para chegar ao socialismo, né? Então, o Lenin fala do dar um passo para trás para dar 2 passos adiante, né? O que isso significava? Cara, a gente vai precisar adaptar. A Rússia não é a Inglaterra. Qual que vai ser o primeiro passo? Cara, vamos permitir que exista, por exemplo, investimento privado. Vamos permitir que, assim, tenham donos particulares de manufaturas, de indústrias, de espaço campesino, mas com uma forte intervenção do Estado, que vai dar todo o limite desse investimento para decidir ali qual vai ser a margem de lucro desse proprietário, qual que vai ser o direito desse cara, até que ponto é exploração, o trabalho. Percebe que o negócio começou a ficar bastante confuso, né? Começou a ter uma série de problemas internos para a implementação disso. O Lenin passou a ter plena consciência desse problema. Tanto que, como eu falei, o cara sofreu com isso aí e chegou a ter problemas médicos, psicológicos, por ter que enfrentar esse problema de, cara, tá todo mundo igualmente pobre. Não, a gente precisa pensar em alguma forma de avançar nisso aí, de chegar a uma liberdade plena. Cara, isso foi tão desgastante pro Lenin que o cara teve uma morte prematura. E a morte prematura do Lenin acabou gerando ali o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por quê? Porque após a morte do Lenin ficou um certo vazio de poder. Nesse vazio de poder vão aparecer ali 2 candidatos à substituição do Lenin no centro desse processo revolucionário. De um lado estava um cara muito próximo a Lenin chamado Trotsky. O Trotsky, que era um grande mentor ali, que inclusive era amigo pessoal do Lenin, que aparentemente seria o real sucessor de Lenin dentro desse projeto pensado lá nas bases, lá no comecinho da Revolução Russa. Do outro lado estava Joseph Stalin, né, que era muito mais um homem de ação do que um pensador. O problema é que quem vai vencer essa disputa aí vai ser justamente o Stalin. E o Stalin vai começar a gerar um negócio bastante complicado para esse princípio do socialismo, que foi o quê? Primeiro, interrompe a revolução. Né? O princípio do Marx, você deve lembrar do que é socialismo, deveria ser que o socialismo se expandisse e chegasse ao mundo todo. O Stalin vem com a ideia de que não, cara, é possível ver o socialismo em um só país. E vai se criar lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E, cara, a criação da União Soviética vai dar uma estagnada nesse processo revolucionário e vai se criar um sistema de alta concentração de poder, onde Stalin vai ser o chefe maior. Olha, uma coisa acabou se pervertendo. Do presidente do comitê dos comissários do povo, né, um grande ouvidor, se construiu uma imagem de um grande ditador, que foi o que Stalin acabou construindo. A perversão desse sistema, que na ideia, no princípio, parece ser algo extremamente positivo, acabou gerando justamente aquilo que eles estavam tentando combater, que era a concentração de poder e a ditadura. E acabou criando aí o que a gente pode chamar de um capitalismo de Estado. Como assim, capitalismo de Estado? Eu sei que o termo é meio esquisito, mas a ideia seria o quê? Num Estado onde
quem governa se apropria dos meios de produção e controla o Estado. Nisso que quem controla o Estado controla o meio de produção, você continua tendo uma divisão de classes. Aqueles que controlam o Estado e aqueles que trabalham. Não é mais burguesia e proletariado, mas Estado e proletariado. Então você continua com a divisão de classes e você manteve a exploração. Será que isso foi socialismo? Será que isso está na base daquele pensamento? Pois é. E aí, curtiu a aula de hoje? Aprendeu mais essa? Se curtiu, vai lá embaixo dar um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo dar um descurtir. Essa foi a prancheta do Suetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo? Você deveria estar estudando.